Queridos irmãos e irmãs, quando temos dificuldades para reconhecer a graça de Deus em nossas vidas, não podemos testemunhar outros milagres acontecerem. Os milagres acontecem na medida da nossa fé, dos nossos esforços e da acolhida da palavra e da vontade de Deus em nossas vidas. Nós acabamos de ouvir Jesus, que precisou censurar as cidades de Betsaida, de Corazim e Cafarnaum, que testemunharam tantas graças, tantos milagres que ele realizou, mas não cresceram na fé e não fizeram adesão ao projeto de Jesus, que é um projeto de amor, que é um projeto que tem por objetivo salvar as nossas vidas, devolver a nossa dignidade, renovar a nossa esperança. Mas essas cidades foram ingratas com Jesus, por isso Jesus precisou repreendê-las, para dizer que elas não o reconheceram no tempo em que foram visitadas. Mas olhando assim, nós precisamos pensar também nas nossas vidas. Quantos milagres foram realizados, quantas graças nós já alcançamos, mas nos esquecemos, porque preferimos insistir no pecado, preferimos continuar fazendo crescer em nosso coração a escravidão e a dependermos deste mundo, e assim não podemos abraçar e acolher a beleza da graça de Deus, que todos os dias nos renova, que todos os dias nos estende a mão e nos resgata para uma vida nova. Essa vida nova requer de nós a fé necessária para assumirmos este tempo em que somos convidados à conversão. Os milagres precisam proporcionar em nós conversão. Por isso Jesus diz, se esses milagres tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, que eram cidades consideradas pagãs, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza, para dizer que se Jesus tivesse passado por essas cidades, eles teriam uma fé mais consistente do que Betsaida, Corazim e Cafarnaum, para mostrar que por onde Jesus passa e realiza os seus milagres, as suas bênçãos, precisa existir penitência, conversão. Precisamos nos tornar pessoas renovadas. Não é possível permanecermos os mesmos. Por isso, oferecer penitências, jejuns, intensificar a nossa vida de oração, evidencia que estamos agradecidos, que reconhecemos os milagres e que desejamos que estes milagres continuem acontecendo em nossas vidas. Na primeira leitura, nós ouvimos o milagre que aconteceu com Moisés, o menino que foi jogado nas águas do Nilo por cuidado de sua mãe. Todas as crianças, todos os meninos estavam condenados à morte pelo faraó, mas Moisés foi salvo pela estratégia de sua mãe de colocar no rio Nilo aquela criança com os devidos cuidados num cesto calafetado com betume, para que a criança não afundasse, não se afogasse, mas que este menino fosse encontrado por alguém que tinha poder, e este alguém era a filha do próprio faraó. Então, estrategicamente, a irmãzinha de Moisés ficou acompanhando aquele cesto que chegava até ela, e ela, com misericórdia, fez com que aquela criança fosse amamentada pela própria mãe, porque teve um coração misericordioso. Então o milagre aconteceu na vida de Moisés, porque tinha uma mãe de fé, uma mãe que sabia usar a própria sabedoria como estratégia para a salvação daquele que estava condenado à morte. Então os milagres, a fé, a sabedoria nos livram da morte, acolhe-nos para uma vida renovada. Então Moisés teve uma nova oportunidade de viver e se tornou um grande libertador do povo escravizado. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos liberte de toda a escravidão, que nos faça crescer na fé, que nos dê sabedoria e estratégias que nos permitam acolher a sua graça em nossas vidas, que nos permita colecionar milagres e que nos faça crescer cada dia mais neste comprometimento, com fidelidade, com amor e com o reconhecimento de que Deus derramou abundantemente sobre nós o seu poder, a sua graça, e continuará realizando grandes milagres em nosso favor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.